Você vive dizendo que não tem tempo, que o dia precisava ter mais horas, que o relógio corre rápido demais e que, se pudesse, colocaria a vida no modo pausa. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez doa um pouco. Você não está sem tempo, está sem vida dentro do tempo que tem, porque o tempo, ele continua passando igual para todo mundo. A diferença está em como cada um vive dentro dele. Tem gente que acorda cedo, faz 1000 coisas e no fim do dia ainda tem energia para sorrir. E tem gente que acorda, trabalha, corre, faz tudo o que precisa fazer, mas sente que o dia acabou e que nada aconteceu de verdade. Como se tivesse vivido um roteiro automático. Como se tivesse apenas existido. Você percebe isso? Talvez não falte tempo, talvez falte presença. Você não está vivendo o agora. Está sempre correndo para o depois. E quando o depois chega, você já está pensando no próximo. É um ciclo, uma prisão, um modo automático que vai drenando tudo o que te faz sentir vivo. Pensa bem, quantas vezes nos últimos dias você realmente sentiu algo? Não estou falando de emoção passageira, dessas que vêm e vão. Estou falando de sentir de verdade. Arrepio, sorriso sincero, lágrima que escapa sem pedir permissão. Se você não lembra, talvez o problema não seja o tempo. É que a vida está aí, passando do seu lado, e você está ocupado demais tentando correr atrás dela. Você acha que precisa dar conta de tudo, responder todo mundo, produzir o máximo, ser eficiente. Mas no meio dessa pressa, você esquece de existir. Você cumpre tarefas, mas não vive momentos. Você está sempre indo, mas nunca chegando. E sabe o que é pior? A gente foi ensinado a acreditar que isso é normal, que ser adulto é viver cansado, que sucesso tem a ver com fazer muito, que felicidade é o prêmio no fim da maratona, quando tudo der certo, quando tudo estiver resolvido. Mas e se o prêmio não for o fim? E se o prêmio for agora? E se tudo o que você vem procurando lá na frente estiver, na verdade, dentro desse minuto que você está desperdiçando sem perceber? Parece poético, eu sei, mas não é poesia, é urgência. Porque o tempo não para quem está distraído. E o mais triste é que, quando você acorda para isso, às vezes já passou tempo demais. Você olha para trás e percebe que perdeu dias, meses, anos vivendo no piloto automático, trabalhando por obrigações que nem eram suas, seguindo planos que nunca escolheu, tentando agradar pessoas que nem estão mais por perto. E aí vem o vazio, aquela sensação de estar exausto, mesmo sem saber por quê, de ter tudo aparentemente sob controle, mas sentir um buraco dentro do peito. Porque no fundo você sabe, não é o tempo que te falta, é a vida que você deixou escapar dentro dele. E quando foi que isso começou? Talvez tenha sido naquele momento em que você trocou curiosidade por rotina. Ou quando você deixou de fazer algo só porque não dava tempo. Ou quando você começou a se comparar demais, a se cobrar demais, a se esquecer demais. De si, dos outros, do que te fazia vibrar. Sabe aquele sonho que você tinha? Aquele que te fazia perder o sono, mas de empolgação, não de cansaço? Você ainda lembra dele? Ou já se convenceu de que não dá mais tempo? Pois é, o tempo nunca foi o problema. O problema é você ter parado de se colocar dentro dele. É duro perceber isso. Mas talvez seja justamente isso que você precisava ouvir. Porque enquanto você continuar dizendo que não tem tempo, vai continuar empurrando a vida para depois. E o depois é um lugar que não existe. O depois é a desculpa perfeita para continuar não vivendo. Sabe aquele "um dia eu vou"? Esse dia nunca chega. Porque o tempo não traz a vida de volta. Quem traz é você. Quando decide voltar para dentro do tempo que tem, quando decide parar de apenas existir e começa a estar de verdade no agora. Mas o que significa voltar para dentro do tempo? Significa olhar em volta, significa desligar o piloto automático,
Significa lembrar por que você começou, porque em algum ponto da jornada você esqueceu. Esqueceu que o trabalho não é a sua vida, é só parte dela. Esqueceu que o descanso não é preguiça, é combustível. Esqueceu que a pressa não é eficiência, é fuga. Você vive fugindo do tédio, do silêncio, de si mesmo. Abre o celular para não pensar, rola a tela para não sentir, corre o tempo todo para não encarar o que te assusta quando tudo fica quieto. Mas é justamente ali, no silêncio, que a vida te chama. É ali que ela tenta conversar com você. Você já reparou como a gente se desconectou do presente? A gente tira foto de tudo, menos da própria memória. Quer guardar o momento, mas não vive ele de verdade. Quer lembrar do que aconteceu, mas não estava lá quando aconteceu. A gente está sempre em outro lugar, no que vem depois, no que falta, no que ainda não é. E o tempo vai passando, e a vida vai junto. E você segue dizendo que não tem tempo. Mas deixa eu te contar, o tempo é o mesmo para todos. A diferença é que alguns decidiram viver dentro dele, outros apenas passar por ele. E talvez você ainda esteja em tempo de escolher de que lado quer estar. Imagina se, a partir de amanhã, você começasse a viver de verdade, a sentir o gosto do café e não apenas engolir para sair correndo, a olhar o céu antes de olhar o celular, a respirar fundo antes de reagir, a ouvir uma música sem fazer mais nada ao mesmo tempo, a dizer não pro que te suga e sim pro que te faz vibrar, a abraçar alguém e realmente estar ali, presente, inteiro. Imagina o impacto disso em um mês, em um ano, em uma vida. A verdade é simples, mas a gente complica porque desaprendeu a ouvir o óbvio. Viver dá trabalho. Estar presente exige esforço, mas é o único esforço que realmente vale a pena. Você vai continuar dizendo que não tem tempo? Ou vai admitir que está vivendo uma vida sem alma dentro do tempo que tem? Porque existe um tipo de morte que acontece muito antes da última respiração. É quando você deixa de sentir, de sonhar, de se permitir errar, tentar, mudar. É quando o tempo continua passando, mas você já não está mais lá. Então, antes de reclamar que o dia acabou, se pergunta, você esteve presente nele? Ou ele só passou por você? Porque talvez o tempo não esteja correndo demais. Talvez você esteja apenas ausente demais. E se tudo mudasse agora? Se você decidisse viver o próximo minuto como se fosse o primeiro, sem pensar no que vem depois, sem se culpar pelo que ficou para trás. Apenas esse minuto, só ele. Você conseguiria? Experimenta. Fecha os olhos e sente o ar entrando. Sente o coração batendo. Isso é a vida. Ela está aí mesmo quando você esquece. E enquanto você puder sentir isso, ainda dá tempo. Mas não espere o amanhã para começar. O amanhã é só um disfarce elegante do nunca. Se algo te incomoda, muda. Se algo te faz bem, fica. Se algo te esgota, solta. Se algo te inspira, faz agora. Porque a vida é curta, mas não é isso que assusta. O que assusta é perceber que mesmo sendo curta, a gente ainda insiste em desperdiçar, em adiar o abraço, em guardar o eu te amo, em silenciar a própria verdade, em esperar o momento perfeito, quando tudo o que a vida pede é presença. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais vida dentro do tempo que tem. Precisa preencher os espaços vazios com o que importa. Precisa transformar o agora em lar e não em ponte para o que vem depois. Precisa aprender a estar inteiro, sincero, desperto. Porque no fim, o que vai ficar não são os dias que você viveu correndo. São os momentos em que você parou para sentir. E é isso que o tempo não apaga. Então me diz, se hoje fosse o último dia, você teria vivido ou só passado por ele? Essa pergunta não é para te assustar, é para te acordar, para te lembrar que ainda dá para mudar o ritmo, ainda dá para voltar para dentro do tempo, ainda dá para escolher viver. E se esse vídeo te fez pensar,
Se em algum momento você sentiu aquele nó na garganta, é sinal de que ainda há vida aí dentro.